Bem-vindo à nossa próxima aula, aula de número 5, o Espírito Santo, Deus que habita em nós. O Espírito Santo, Deus que habita em nós. É bom lembrá-lo que nesta aula, como nas demais, nós temos aí a leitura semanal, segunda a sábado, cada dia um texto da Bíblia que você pode ler na sua devocional, buscando gerar mais crescimento para a sua vida. A princípio, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós, por isso jamais estaremos sozinhos. Quando você aceita a Cristo, abre o coração para Cristo, é aceito por Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. O nosso corpo é santuário, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em cada aula, você pode baixar em PDF, você tem uma introdução, que você poderá ler toda esta introdução, você pode estudar sobre tudo isso que está escrito aqui, e eu dou um resumo aqui, um panorama geral dessa introdução, e entro nas perguntas e respostas, como tenho feito em todas as aulas. E aqui vai dizer que o Espírito Santo, por sua natureza divina, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa do Senhor, não é um poder divino. Ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é pessoa porque ele pode entristecer-se. Efésios 4:30 vai nos relatar, nos ensinar isto. Eu quero repetir a você que esta apostila, esta aula, você pode baixar em PDF, pode imprimir e ir acompanhando a aula, preenchendo aí, respondendo as perguntas e tendo conhecimento. Então ele pode entristecer, ele é pessoa porque é capaz de sentir ciúmes, Tiago 4:5, ele é pessoa porque demonstra compaixão por nossas fraquezas, Romanos 8:26, 27, ele é pessoa porque tem vontade, 1 Coríntios 12:11, porque ama, Romanos 13, versículo 30. Ao agir do Espírito Santo em relação a Jesus, em seu nascimento, na sua apresentação pública, ele dando testemunho de Jesus, na sua ressurreição, nesses textos que você tem na tela, você pode ler, e o Espírito Santo sempre agindo de forma brilhante, maravilhosa, na vida de Jesus. Ele consolou a Cristo, ele fortaleceu a Cristo, na hora do batismo, ele estava ali com Jesus, descendo sobre ele como forma de pomba. Então você tem o Espírito Santo ativamente no ministério de Jesus Cristo. O Espírito Santo em relação à sua palavra, a Bíblia, é ele que inspirou a Bíblia, 2 Pedro 1:20 e 21, é ele que interpreta a Bíblia, Efésios 1:17, 1 João 2:27, é ele que transforma a palavra em espada de Deus, Efésios 6:17, é ele que desvenda as verdades das coisas que ainda não aconteceram, João 16, verso 13, o agir do Espírito Santo em relação ao mundo, é o Espírito Santo que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, conforme nos ensina João 16, verso 8. O Espírito Santo em relação ao crente, é ele quem nos regenera e nos transforma em novas criaturas, João 3:5, Tito 3:3, ele nos sela para a salvação, Efésios 1, verso 13 e 14, ele garante nossa comunhão com Deus, 1 João 3:24 e 4:13, é ele que nos consola, João 14, verso 16, capítulo 14, verso 16, é ele que nos santifica, 2 Tessalonicenses 2:13, é ele que nos proporciona vida e paz, Romanos 8:6, ele manifesta os dons em nós, 1 Coríntios 12, 4 e 7, ele faz frutificar a vida do cristão, Gálatas 5, 22 a 23. Então o Espírito Santo em relação à igreja, é o Espírito Santo que promove a comunhão da igreja, Atos 2, 42 a 46, ele promove a unidade da igreja, Efésios 4, 3. A Bíblia também nos ensina
que devemos ser cheios do Espírito Santo, Efésios 5,18. O bem de todos os nossos relacionamentos depende da nossa submissão ao Espírito Santo. Então veja que em relação ao mundo é o Espírito Santo que convence. Em relação ao crente, é Ele que nos fortalece, nos edifica, nos consola, é Ele que nos anima, é Ele que abre a nossa mente para compreender as verdades da palavra do Senhor nosso Deus. Em relação a Jesus Cristo, sempre atuante no ministério de Cristo, na palavra, Ele que inspirou, Ele que interpreta, Ele que transforma em espada, é Ele que abre a mente nossa para compreendermos a palavra de Deus, a Escritura de Deus para as nossas vidas. Essa é a introdução que você poderá ler verso por verso, estudar aí na sua Bíblia com a sua família ou individualmente para obter um maior conhecimento. Quero ler para você ou compartilhar. Concluída a obra da redenção do homem com sua morte na cruz, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Durante 40 dias, deu várias instruções aos seus discípulos e voltou para o Pai. Porém, Jesus não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o Espírito Santo, como prometera em João 14, 16 a 17. Neste estudo, você vai conhecer melhor quem é o Espírito Santo e o que pode fazer em e através de você. Então, neste estudo, a intenção é conhecer mais o Espírito Santo e ver o que ele pode fazer em e através da sua vida, em nome de Jesus. Que bom, louvado seja Deus, porque nós temos o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo. Espírito Santo é um estudo apaixonante sobre o Espírito Santo. Eu tenho um livro de minha autoria, onde eu falo sobre o Espírito Santo, o Deus que habita em nós, a sua obra, os seus feitos em nossas vidas, que realmente é um estudo maravilhoso, quando nós podemos nos debruçar sobre a Bíblia e estudarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo. Ele é igual a Deus, ele é Deus. Nós já falamos aqui, repito para você, ele não é uma força ativa de Deus, ele não é um poder de Deus, ele é Deus, o Deus Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Quem é o Espírito Santo? Vamos à Bíblia? Está com a Bíblia aberta? Caneta e papel na mão? Quem é o Espírito Santo? Você imprimiu em PDF esse material? Quem é o Espírito Santo? Os textos mostram que o Espírito Santo tem personalidade. Descreva como podemos perceber que o Espírito Santo tem essa personalidade. Descreva como podemos perceber que o Espírito Santo tem intelecto, tem emoção, tem vontade própria. Como que eu posso saber que ele tem intelecto, emoção e vontade própria? Onde eu vou aprender isto? Na Bíblia. Eu vou na Bíblia. Já percebeu? Cada pergunta, cada fala, cada afirmação tem um texto para confirmação, porque a nossa vida tem que ser firmada na palavra de Deus. Não é o que eu acho, que eu deixo de achar, que eu penso, eu deixo de pensar. O que eu acho, eu deixo de achar, que eu penso, eu deixo de pensar, pouco importa. O que importa é que o Espírito Santo ministra ao meu coração de forma maravilhosa e poderosa, em nome de Jesus. Então vamos lá. Tem intelecto, 1 Coríntios 2,11. Vamos lá então? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo. As coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito Santo. Então ele conhece as coisas de Deus. Conhecimento está ligado à intelectualidade, o intelecto, conhecimento. O Espírito Santo tem conhecimento. Força não tem conhecimento. Poder ativo não tem conhecimento. Uma voz não tem conhecimento. Então, mostrando a sua personalidade. Ele tem emoção. Romanos e Efésios, Romanos 15:30, Efésios 4:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito que
pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, pelo amor do Espírito. Fala aí do amor do Espírito. Vamos para o próximo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Fala do amor do Espírito e entristecer o Espírito. Emoção. Ele ama e pode ser entristecido. Ele tem vontade própria. Atos 13, 2 e 1 Coríntios 12, 11. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então perceba que ele está agora chamando Barnabé e Saulo. Vontade própria. Eu vou separar, eu vou chamar quem eu quiser. É o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui está falando em 1 Coríntios 12, 11, dos dons espirituais. Ele dá como ele quer, conforme lhe apraz, segundo a sua vontade, distribuindo individualmente. Individualmente, o Espírito Santo está distribuindo os dons espirituais. Ele está agindo, ele está operando, ele está realizando algo conforme a sua vontade individualmente, revelando para você e para mim a vontade do Espírito Santo. Então, veja a personalidade: intelecto, emoção, vontade própria. Ele não é uma força. A força não toma decisão. A força não ama, se entristece. Não, força não tem nada disso. Mas o Espírito Santo tem, para mostrar que ele é uma pessoa divina, porque ele é Deus, é o Deus Espírito Santo. Por que ele veio ao mundo? Número 2. O que o Espírito Santo faz, segundo os textos abaixo, que conduzem a você. O que o Espírito Santo faz, segundo os textos, que conduzem a você? João 16, 8, 1 Coríntios 12, 13 e João 3, 5. Vamos ver cada um agora? Acompanhe. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que o Espírito conduz? Ele conduz à unidade. Em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Não importa se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então ele gera unidade. João 3, 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que ele gera? Um novo nascimento. É ele que nos regenera, é ele que nos transforma, é ele que nos faz e nos torna nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor. Veja que o Espírito Santo conduz você, né? Ele convence do pecado, ele transforma a nossa vida e nos une, trazendo unidade no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Maravilha, não é? Benção demais, Espírito Santo de Deus. Número 3. Quando você foi convertido, o Espírito Santo fez uma série de coisas para você. Olha aí, vou destacar isso aqui que vale a pena para você ficar maravilhado e apaixonado pelo Espírito Santo. Quando você foi convertido, você foi, porque ele que te converteu. Ele fez uma série de coisas. Procure encontrá-las nos textos abaixo. Então você converteu a Cristo e ao converter o Espírito Santo gerou uma série de coisas. Quais são estas coisas? Vamos descobrir nos textos abaixo. Efésios 1, 13.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você está selado. Você está marcado. Você é propriedade de Deus. Há o selo de Deus na sua vida. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora nós somos santuário do Espírito. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. 1 Coríntios 6,11. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito nosso Deus. Nós somos aí, lavados, santificados e justificados. Ele me lavou, Ele me santificou e Ele me justificou no nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então eu estou limpo, eu estou santo, eu estou justificado por causa da ação do Espírito Santo no meu coração, por causa da ação do Espírito Santo na minha vida. Louvado e glorificado seja o seu nome. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele vai me fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Ele traz à minha mente a memória da palavra de Deus. Ele traz a lembrança da palavra de Deus. Eu não esqueço da palavra do Senhor, porque o Espírito Santo faz isso na minha vida, em nome de Jesus. Então você está lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, de repente você está vivendo, ir para lá e para cá, você lembra de um texto, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo na palavra. Quem está trazendo a memória? O Espírito Santo. Olha como é bom se relacionar com o Espírito Santo. João 16, 3. Isso farão porque não conhece o Pai, nem a mim. João 16, versículo 3. Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. O que vão fazer? Quem não conhece a Deus, não conhece a Jesus, faz um monte de besteira, faz um monte de coisas erradas, ok? Então não faça um monte de coisa errada. Mas há mais um texto aqui, que eu vou acrescentar também aqui para você, não só esse texto, João 16, mas eu quero ler também para você, vou abrir minha Bíblia aqui agora, João 16, o versículo 13, agora o 13, olhem bem, o 13, que me veio à mente. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então você pode acrescentar aqui, vou colocar aqui para você, vamos colocar aqui, também, vamos lá, ao vivo é assim, também, João 16, verso 13, ok? Também, João 16, verso 13. Ele guiará a toda a verdade. Ele nos guia a verdade. Romanos 8, 16. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei orar, mas Ele intercede por mim. Aleluia. Com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 12, 4 e 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Está voltando aqui ao quê? Aos dons espirituais. Dons são diversos, o Espírito é o mesmo, ele vai distribuindo os dons. Então, o dom que eu tenho, quem me deu? A minha capacidade, meu intelecto, meu estudo, não. O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que me habilitou para pregar. É o Espírito Santo que habilita você para cantar.
para fazer outras coisas, os dons espirituais, é Ele que dá os dons. Então a glória não é tua, não é minha, a glória é de Deus, a glória é do Espírito Santo. Então quanto mais eu me envolvo com Deus Espírito Santo, mais eu cresço, mais eu me edifico, mais eu vou progredir, mais eu vou para frente, em nome de Jesus. O Espírito Santo é maravilhoso. 4. De acordo com Romanos 8:9, veja lá, alguém pode ser um verdadeiro cristão e não ter o Espírito habitando em seu coração? Olha que pergunta, vale a pena um destaque, vamos destacar então. Conforme Romanos, alguém pode ser um verdadeiro cristão e não ter o Espírito Santo em seu coração? Leia 1 Coríntios 12:3. Por quê? Vamos ler o texto? Romanos 8:9, deixa eu abrir a Bíblia aqui para você primeiro, Romanos 8:9, não está ali na tela, mas eu vou ler para você aqui, Romanos 8:9, vou ler na minha Bíblia, você pode abrir a sua também? Enquanto eu abro a minha, você abre a sua. Romanos 8:9, que diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito, não é de Deus. Pode ser um cristão sem ter o Espírito? Não. Porque quem não tem o Espírito não é de Deus. 1 Coríntios 12:3. Por quê? Porque quem não tem o Espírito não é de Deus. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Até o fato de eu falar assim, Senhor Jesus, eu falo pelo Espírito Santo. Então é impossível alguém, vou colocar aqui para você, é impossível alguém falar que é cristão e não ter o Espírito Santo. Não ter o Espírito Santo. É impossível não ter o Espírito Santo. Ser cristão e não ter o Espírito Santo é impossível. Então todo aquele que é de Deus, ele possui o Espírito Santo de Deus. Se alguém não tem o Espírito, não é de Deus. Então eu tenho o Espírito Santo, eu sou de Deus. 5. Qual a razão principal da vinda do Espírito Santo, conforme João 16:14? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Qual o propósito? Vou destacar. Olha lá. Ele me glorificará. O propósito, qual a razão, aqui razão principal da vinda do Espírito Santo? Qual é a razão principal da vinda do Espírito Santo? Qual é a razão principal da vinda, vou destacar de novo, razão principal da vinda do Espírito Santo? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus, na pessoa de Jesus, glorificar a Cristo. 16:14. Ele me glorificará, porque ele receber do que é meu, eu vou lá de anunciar. Então, o objetivo principal dele é glorificar a Cristo, glorificar a Deus. É a glória de Deus, é a glória de Cristo. Não é para o seu bem-estar. Ele não te enche de dom para você achar, como eu sou bom, eu sei. Não, é para você glorificar a Cristo. Se você não está glorificando a Cristo, está fora do propósito do Espírito Santo. Como isso pode ser realizado através de você? João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai. Olha lá, veja lá. Em que deis o quê? Muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então Deus é glorificado quando você está dando muito fruto para Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então Deus quer que eu dê fruto. E olha aqui, olha lá. Vou apagar e pôr de novo. Vamos de novo. Vamos lá de novo, tudo de novo. Muito fruto. Não é um, são muitos frutos. João 15:16. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
Agora aqui fala de muitos frutos. Deus quer muitos frutos de nós. Cheio do Espírito Santo. Eu vou dar muito fruto para Deus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como isso pode ser realizado através de você? Dando fruto e sendo uma testemunha viva de Jesus. Sendo uma testemunha viva de Jesus. Você é testemunha viva de Jesus. Testemunha viva de Jesus. Dando muitos frutos para Jesus. Glorificando a Deus. Aleluia. Não é bom demais? Estudar a Bíblia é maravilhoso, não é? Está gostando de estudar a Bíblia? Eu estou apaixonado pela Bíblia. Que desafio recebemos da palavra de Deus em Efésios 5:18? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas, qual o desafio? Destaque, enchei-vos do Espírito. O desafio, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é para que sejamos cheios, tomados do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. Tomado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que possamos nos encher do Espírito Santo. Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, para a glória de Deus. Que Deus o abençoe. E até a nossa próxima aula de número 6. Até logo mais.